Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele falou, e está escrito em Lucas, no capítulo 12, versículos 51, 52 e 53. Ele disse, eu vou ler os 51 e 52, e aqui nós temos os 53. E eu vou ler os 52 e 53. 51, Lucas 12, 51. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora, e a nora contra a sua sogra. Aqui nós vemos nesse texto Jesus afirmando sobre desavenças familiares, desacordo entre a família. E muitas das vezes o que nós encontramos é pastores e pregadores que terminam confundindo, como aqui está escrito, confundem Mateus com o capítulo 24 e também o capítulo 25, e termina fazendo uma junção de tudo. Mas não tem nada a ver, é totalmente diferente, é outra situação. Mateus no capítulo 24 e também capítulo 25, conhecido pelos teólogos estudiosos da Bíblia como o pequeno Apocalipse, onde grande parte do que tem no Apocalipse também consta, aqui em Mateus. Jesus falou no capítulo 24 e 25 de Mateus. Então, no pequeno Apocalipse, fala de catástrofes da natureza, terremotos, maremotos, nações contra nações, situação de a natureza revoltosa, e também guerras, rumores de guerras. Tudo que está lá é relativo à natureza ou em si a população mundial, situação política do mundo, não é? É o que está em Mateus capítulo 24 e 25, onde se fala sobre o fim dos tempos, consumação dos tempos. Então, Mateus 24 e 25 está falando de consumação do tempo e fala da natureza, catástrofes da natureza, tá? Agora aqui é outra situação. Lucas 12, 51 não tem nada a ver com o fim do mundo, não tem nada a ver com Apocalipse, com situação que nós estamos aí vivendo atualmente, por multiplicar a iniquidade, esse monte de coisa. Não tem nada a ver, são situações totalmente diferentes. Tá? Uma coisa, Mateus 24 e 25, falando sobre o fim do mundo, situação de Israel, situação do arrebatamento da igreja, grande tribulação, tá? Mateus 24 e 25. Tá? Agora aqui é outra situação, aqui fala sobre discórdia familiar. E essa discórdia familiar não tem nada a ver, já disse, Porque aqui Jesus estava dizendo sobre ele. No versículo 21, falou assim: cuidais vós que eu vim trazer paz na terra? Vocês acham que eu vim trazer paz na terra? Não. Ele afirma, não vim trazer paz na terra, mas sim trazer dissensão. O que é dissensão? Separação. Tá? E aí ele continua, porque da agora para frente, ou seja, a partir dele, porque ele seria, vamos dizer assim, entre parênteses, ele seria o problema. Jesus se colocou como sendo a chave ali principal de desencadeamento dessas divisões. Ele falou, a partir de agora, a partir de mim. Tá? Então ele está dizendo que ele seria o problema, que a partir dele, seria por causa dele que haveria essas dissensões, que haveria essa separação entre os seres humanos, sem ter nada a ver com natureza, repito mais uma vez,
Tá? Então, os seres humanos estariam em discórdia, tá? Pensamentos diferentes, situações diferentes, estando em situações conflitantes, tá? Por quê? Por causa dele. Jesus falou por causa de mim. Porque Jesus sabia. Jesus disse isso mais ou menos no ano 28, 27, 28 da era cristã, né? Jesus morreu no ano 29, isso aqui aconteceu um pouquinho antes. Um ano e meio antes, por exemplo, aí. Então Jesus morreu em 29, isso tem acontecido em 27, 28, que Jesus disse isso. Disse isso aqui, tá? Aí Jesus morreu, aí depois que Jesus morreu, começou, de certa forma, ali, já começou alguns problemas, pessoas querendo seguir o Antigo Testamento, pessoas querendo seguir a lei de Moisés, né, como nós vemos em Atos do capítulo 16, capítulo 17, situações em que Paulo teve que se reunir, fazer grandes reuniões para poder explicar que não tinha nada a ver, que o Antigo Testamento foi antes de Cristo e que o Antigo Testamento se encerrou em Cristo e depois era nova situação, uma nova dispensação, tá? Mas isso se tornou, era apenas interno, tá? Até que veio até o ano 303, comecinho do século 4, ou seja, praticamente quase 300 anos depois, aí a coisa começou a complicar, porque essa igreja, que era uma só, já se dividiu, parte dela se uniu à política mundial daquele tempo, né, que era o Império Romano, e já a partir do século IV, iniciou-se então a era das religiões, das igrejas e as religiões do cristianismo. Começou ali e já no ano 340 e alguma coisa, mais ou menos no meio do século IV, já se surgiu, então ficou batido o martelo, ficou completa ali a situação, onde iniciou-se a Igreja Católica Romana, tá? E aí passou mais 1000 anos, tá? Depois de toda a opressão da Igreja Católica, com a Santa Inquisição, as cruzadas, muita gente morreu, matou muita gente, a Igreja Católica matou muita gente porque discordava, ela ditava as ordens, né? Ela dizia que era daquele jeito e quem discordava ela matava. A espada, enforcado, queimado, de qualquer forma ela matava. Não concordou com a igreja, ela matava, com a igreja romana, com a igreja católica. Veio até mais ou menos os anos 1500. No ano 1500, quando Martim Lutero, também que foi vítima, né, morreu também por ter se rebelado aos dogmas e invenções católicas, ele foi morto, a igreja matou ele. E então ele iniciou a Revolução Protestante, e aí sim, no ano de 1800 para cá, né, aí a questão de 200 anos para trás, né, de onde nós estamos, do ano 1800, 1900, né, para cá, e aí 2000, aí a coisa ficou séria, um monte de religião, um monte de igreja, um monte de ministério, tá? E aí então é que Jesus sabia, ele sendo Deus, sabia que ia acontecer isso, esse monte de religião, esse monte de interpretação da Bíblia, uns querendo voltar lá no Gênesis, querendo obedecer o Gênesis, querendo obedecer a lei de Moisés, outro querendo, inventando coisa que não está na Bíblia, inventando dogmas, como isso é primordial da igreja católica, né? Invenções, e conforme Paulo escreveu, criando para si chefes, né? E criando para si pregadores e religiões conforme suas próprias paixões, né? Então, do jeito que a pessoa quer, ele inventa uma religião e ali vai em frente. Ali aquela religião cresce, cria-se igreja, faz-se templo e faz-se um grande segmento de pessoas em torno daquele pensamento, daquela coisa, mas não está nem aí se a coisa está certa ou está errada, Deus está contente ou não, tá? Então é isso que Jesus disse, que ele seria o problema, tá? Porque inclusive tem um hino do Oséias de Paula que fala sobre isso, que é divisões em nome de Cristo, as igrejas, as pessoas, o cristianismo se dividiu em nome de Cristo, tá? Usando Cristo como pretexto, se dividiram, tá? Então nós temos aqui, ó, o versículo 23, pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. O que é isso? É porque o pai, Jesus já sabia que isso ia acontecer na nossa época agora, o pai é de uma igreja, o filho é de outra. A mãe é de uma igreja, a filha é de outra.
A sogra é de uma igreja, a filha é de outra. Aí o que acontece? Esse problema, essa celeuma toda que se cria, né? Aí, muitas vezes você chega e pergunta, ô fulano, como vai seu pai? Ah, meu pai tá bem, tal, tal. Só que aquele negócio continua naquela igrejinha lá ainda. Eu já falei tanto para ele para vir para minha, mas ele não quer. É assim que funciona. É isso que Jesus disse. Tá? Seria contra no segmento e no que? Na interpretação da Bíblia. Teria uma interpretação diferente e ali a pessoa muitas das vezes cria-se religião que não cumprimenta uns aos outros. Eu conheço muitas e muitas igrejas que não cumprimentam umas às outras, ou que muitas vezes igrejas que dizem o seguinte, a igreja tal não vai ser salva, ninguém de lá vai ser salvo, são criaturas, que filhos de Deus somos nós, agora eles são criaturas. Por quê? Isso é o que? É o que Jesus disse. Tá? É o que Jesus disse. Então o pai é da Assembleia de Deus, mas o filho é da Deus e Amor. Aí já diz que meu filho está errado porque na Deus e Amor faz isso, aquilo, outro. Não, meu pai está errado porque na Assembleia de Deus é diferente. A mãe é da Quadrangular, a filha é da Cristã do Brasil. Ah, não, minha filha não vai para o céu porque a interpretação disso, aquilo, outro. Aí a filha, não, minha mãe não vai ser salva porque não usa véu, não faz isso, não faz aquilo, outro. E também, aí vem a sogra, né? A sogra, olha, eu sou do sábado, eu guardo o sábado, por isso que eu vou ser, o mundo, né, vai ser diferente, o mundo comigo, porque eu guardo o sábado, eu sou sabatista, né? Então eu guardo o sábado. Minha nora não vai, minha nora, ó, que pena, boa pessoa, minha nora é boa pessoa, mas não vai ser salvo, o céu não vai ser para ela, entendeu? Porque ela é de outra igreja, tá? Então vira esse problema todo que nós temos hoje. Gente, e a religião é tão terrível que em todas as guerras até hoje a religião esteve envolvida, tá? Sempre as religiões esteve envolvida nas guerras, tá? Veja bem, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, que a perseguição era uma perseguição sobre quem? Os judeus. A religião do judaísmo, os judeus. Então, e sempre as religiões estão aí. A igreja, né, principalmente a igreja católica, é muito ligada à política do mundo, né, muito influente na política do mundo, né, e isso é bíblico, está na Bíblia, que ela seria mesmo, lá em Apocalipse, que ela seria influente, ela influenciaria o mundo inteiro estaria embriagado das suas estratégias. Tá lá em Apocalipse. Então, o que acontece? Essas religiões todas, mas Jesus disse isso, que estaria o quê? Essa briga toda, essa confusão toda em nome dele, tá? Isso é certo? Claro que não. Claro que não. Jesus é unido. Porque até dentro das próprias igrejas, por que não podemos dizer, eu conheço igrejas, pela idade que eu tenho em relação a conhecer a igreja. A igreja por si só já se divide. Cria um grupo de senhoras, um grupo de adolescente, um grupo juvenil, um grupo de criança, agora tem por último aí, há uns 10, 12, 15 anos para cá, o grupo de varões, tá? E vai só criando grupos dentro da própria igreja que é a união, prega união. E só faz dividir, é uma divisão tremenda. Outra coisa, o próprio ministério vai falar assim, nós vamos aqui fazer uma reunião e nessa reunião nós vamos separar pessoas para o presbitério, pessoas para ser obreiro, vamos separar. Gente, que palavra mais esquisita quando Jesus se fala sobre união, né, que sermos unidos, né? É a palavra das primordiais de que Cristo pregou, é a união, tá? Aí fala separou, muitas vezes a pessoa fala, eu me lembro, ele está lá pregando, eu me lembro que no ano de 2005, eu fui separado para ser diácono, mas separado, foi posto do lado, não faz parte mais. Então, veja bem, são tudo termos que você vê que é o inimigo que coopera, isso aqui é o inimigo que faz. Tá? O ladrão lá da cruz, ele foi salvo, né, quando ele confessou que Jesus e falou, mestre, Senhor, lembra de mim quando entrar no paraíso? Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ou seja, hoje mesmo você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Aquele homem não deu um passo para uma igreja, ele não deu um centavo de contribuição em lugar nenhum, ele não foi igreja nenhuma. Tá? Ele não fez, por que tudo isso aí? Ele não usou gravata, não usou paletó, não usou batina, não usou nada disso, tá? E ele foi salvo. Por quê? Porque Jesus acabou de provar ali que a salvação pela graça, todas essas coisas não dependem da salvação, não salva ninguém. Tudo isso é capricho. E quer usar véu, quer não sei o que, quer usar o beijo, quer guardar o sábado, quer usar o terno, quer não sei o que, quer gravata, isso, aquilo, outro, e todo dia na igreja, isso é capricho.
O que nós temos é que todo dia pregar o evangelho e amar ao próximo. Tá? Isso que Jesus quer, que nós pregamos o evangelho todo dia. Tá? E amar a Deus todo dia e socorrer o próximo, amar o próximo todo dia. É isso que ele quer, é isso que está na Bíblia. Tá? Então, voltando atrás, voltando a dizer, aquele homem foi salvo. Tá? E não dependeu de tudo, de nada disso. Por quê? Efésios capítulo 2, versículo 8, fala que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, entendeu? É dom de Deus, tá? Não vem pelas obras. Não vem pelas obras. Então essas obras todas que essas igrejas ficam inventando, que tem que construir aqui, que tem que ajudar a pintar a parede lá, que tem que fazer sei o quê, trocar o piso, aumentar o fogo, sei o quê, todas essas obras que fala aí, que tem que usar isso, aquilo, outro, tem que usar um sapato preto, um sapato branco, todas essas coisas são obras que não cooperam, não viram nada para a salvação. Tá lá o homem da cruz, foi salvo sem usar nada disso. Tá? Isso é tudo capricho da religiosidade. Ok? Então, quando alguém, na hora que estiver pregando, falar, e haverá entre as nações guerra entre as nações, não sei o que, pai contra filho, opa, não tem nada a ver. Tá? Nações, terremotos, maremotos, tsunami e tal, é Mateus capítulo 24. Não tem nada a ver. Você lê capítulo 24 de Mateus, não tem nada de discórdia de família. Porque é outra situação. Jesus aqui estava falando sobre o problema das religiões no mundo, causado por causa dele. Religiões do cristianismo. Cristianismo é de Cristo, religiões de Cristo. Cristo o problema. Tá? Cristo seria, ali todo o envolvimento seria em torno de Cristo. Espero que tenham entendido e Deus abençoe a todos.